Estamos de volta às 6h22. E olha, a força-tarefa da Lava Jato está nas ruas do Rio de novo para mais uma operação. Se tem Lava Jato, tem Paulo Renato Soares ao vivo aqui no Bom Dia Rio. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Fachel. Tem Lava Jato, tem mais uma operação da Lava Jato, desdobramentos da Lava Jato, dessa vez contra personagens importantes nesses esquemas de pagamento de propina e desvio de recursos públicos. Os doleiros, todos esses esquemas têm quase que obrigatoriamente a participação de um doleiro, porque os doleiros que fazem essa lavagem do dinheiro, como é que funciona, né? Essa pessoa, essa autoridade que recebeu o dinheiro, recebeu propina, deposita esses valores em reais aqui no Brasil na conta de um doleiro e o doleiro providencia para que ele receba no exterior, na moeda estrangeira, no país em que ele escolhe. Isso chama dólar cabo. Então, deposita reais aqui e aí esse corrupto, essa pessoa que participou do esquema de desvio de recurso público, recebe o dinheiro lá fora, no país que ele escolher, numa conta que ele escolher. Esse esquema é tão grande e foi revelado pelos doleiros Vinícius Claret, o Juca Bala, e Cláudio Barbosa, o Tony. Esses dois doleiros trabalharam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. São dois grandes doleiros e que entraram nesse esquema do ex-governador Sérgio Cabral quando o volume de dinheiro ficou bastante grande. Eles revelaram que existe um sistema chamado Bank Drop, um sistema que unia doleiros pelo mundo. Olha só, o sistema online operava 3.000 offshores, são empresas que ficam normalmente em paraísos fiscais e são usadas para ocultar o verdadeiro dono de um patrimônio, de um dinheiro depositado numa conta. E essas 3.000 offshores estavam em 52 países. E sabe quanto elas movimentaram? Mais de 1,5 bilhão de dólares. Eu disse 1 bilhão, Fachel, 1,5 bilhão de dólares. E aí, quem que era um dos maiores operadores desse esquema revelado, então, por esses dois doleiros, o Juca Bala e o Tony? É o Dario Messer, um doleiro que mora aqui no Leblon, na Delfim Moreira. Ele tem um apartamento aqui e também tem casa no Paraguai. Por isso também há mandados de prisão no Paraguai. Dario Messer seria um dos maiores doleiros do Brasil, já foi investigado por envolvimento nos esquemas do Banestado e do Mensalão. Ele tem o apelido de Cagarras porque o apartamento dele fica aqui em frente às Ilhas Cagarras, no Leblon, na Delfim Moreira, esse endereço nobre aqui do Leblon. Então a polícia está cumprindo hoje, por causa desse volume enorme de doleiros que participavam desse sistema, o Bank Drop, está cumprindo cerca de 40 mandados de prisão. Não é só no Rio, não. Tem em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Brasília e no Paraguai e no Uruguai. A gente vai agora com informações do Guilherme Peixoto, que está aqui no bairro vizinho do Leblon, em Ipanema. Oi, Paulo Renato, bom dia para você, uma boa quinta-feira para todo mundo. É importante deixar isso claro, essa é uma das maiores operações até agora em número de mandados. São cerca de 40, 50 procurados aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, e há mandados também para serem cumpridos agora de manhã no Paraguai e no Uruguai. Portanto, os agentes, olha só, da Receita Federal e também da Polícia Federal estão em vários endereços. Eles chegaram aqui na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul do Rio, por volta das 6 horas da manhã, quando passaram por essa portaria e estão, nesse momento, no terceiro andar desse prédio, que fica de frente para o mar. De acordo com os agentes, aqui mora Sérgio Mishari. Ele é apontado pela investigação como doleiro. Você viu na explicação do Paulo Renato Soares que essa ação é resultado das delações premiadas de dois doleiros, o Juca Bala, Vinícius Barreto Claret, e do Tony, Cláudio Fernando Barbosa. Eles indicaram, através desse depoimento, um esquema que movimentava, através de um programa de computador, um software, 1 bilhão de dólares e envolvia 3.000 offshores. Um sistema identificado como Bank Drop. Portanto, são várias equipes da Polícia Federal e também da Receita Federal nesse começo da manhã para cumprir pelo menos 40 mandados de prisão contra doleiros. Há vários endereços aqui no Rio de Janeiro e também em outros estados, além do Uruguai e do Paraguai. A gente está aqui de perto acompanhando cada passo desses agentes da Polícia Federal e a qualquer nova informação a gente volta a te chamar. Fachel. Muito obrigado, Guilherme Peixoto, pelas informações. Obrigado ao Paulo Renato também. Faltando 5 minutos para 7 da manhã, a gente volta com mais informações da operação da Força Tarefa da Lava Jato, que está acontecendo agora cedo. Paulo Renato Soares está ao vivo. Paulo Renato, desta vez envolvendo doleiros, né?
É isso, Fachel, uma das maiores operações da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro contra os doleiros, porque são personagens importantes nesses esquemas de desvio de recursos públicos e pagamento de propina. E qual seria a função, qual é a função dos doleiros, né? Eles fazem a lavagem do dinheiro. O corrupto procura um doleiro porque quer entregar reais aqui no Brasil e receber em algum país na moeda estrangeira, pode ser em dólar, em euro. Então o doleiro faz uma operação conhecida como dólar cabo. Ele recebe os reais aqui no Brasil e entrega para esse corrupto lá fora na moeda que ele quiser. Esse esquema é tão grande que foi revelado pelos 2 doleiros que participaram da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O Juca Bala, que é o Vinícius Claret, e o Tony, que é o Cláudio Barbosa. Eles revelaram, em delação premiada, que existe um sistema online chamado Bank Drop. É um sistema que une doleiros pelo mundo todo. São 3.000 offshores, que são empresas normalmente sediadas em paraísos fiscais, usadas para esconder o verdadeiro dono do patrimônio, do dinheiro depositado, e que estava em 52 países. Sabe quanto essas 3.000 offshores movimentaram? Mais de $1,5 bilhão de dólares. E são tantos doleiros envolvidos que o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, determinou a prisão de pelo menos 40 doleiros aqui no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, em Brasília, em São Paulo e também no Paraguai e no Uruguai. E esses 2 doleiros, o Vinícius Claret e o Cláudio Barbosa, disseram o seguinte, que um dos principais personagens de todos esses esquemas, conhecido como o doleiro dos doleiros, é Dario Messer. E ele mora, tem casa aqui no Leblon, por isso os policiais federais estão aqui nesse endereço nobre no Leblon. São 2 endereços, na verdade. Aqui na Rita Ludolpho seria a casa do filho dele e o apartamento dele fica ali na Delfim Moreira, de frente para as Ilhas Cagarras. Por isso, nesse sistema aí, o Bank Drop, o apelido dele seria Cagarras. A gente vai agora com outras informações com o Guilherme Peixoto, que está em Ipanema, bairro vizinho aqui do Leblon. Oi, Paulo Renato. Esse sistema, identificado como Bank Drop, segundo a investigação, facilitava a remessa de dinheiro para o exterior e também a entrada de recursos aqui no Brasil. Essa já é considerada uma das maiores operações da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, justamente por causa do número de mandados. São pelo menos 40 procurados, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília, e também tem mandados para serem cumpridos agora de manhã em outros países, como o Paraguai e o Uruguai. Os agentes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal estão desde o final da madrugada nas ruas para cumprir esses mandados. E um dos endereços é justamente esse prédio que fica aqui na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. Os agentes chegaram aqui por volta das 6 horas da manhã e estão nesse momento, nesse apartamento aí que você vê com as luzes acesas, é onde, segundo a Polícia Federal, mora Sérgio Misrari, apontado como doleiro. Você viu que essa operação é resultado das delações de 2 doleiros ligados ao ex-governador Sérgio Cabral, Vinícius Barreto Claret, o Juca Bala, e o Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Eles indicaram à Polícia Federal e também ao Ministério Público um esquema que movimentava com esse programa de computador, identificado como Bank Drop, mais de $1,5 bilhão e envolvia pelo menos 3.000 offshores. Portanto, há nesse momento agentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Receita Federal espalhados por vários endereços aqui no Rio de Janeiro, também em outros estados, e a gente vai acompanhar, claro, ao longo da manhã, porque deve ser grande o número de presos nessa operação. Fachel. Ah, bom, muito obrigado pelas informações, Guilherme Peixoto. Volta a falar da Operação Lava Jato, que dessa vez cumpre mandados de prisão contra doleiros. O Ricardo Abreu tem mais informações. Oi, Fachel. Essa operação já tem nome, viu? A Operação Câmbio Desligo, que cumpre aí 43 mandados de prisão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e também no Uruguai. Um desses endereços aqui no Rio de Janeiro fica no Leblon. São 2 apartamentos ligados a Dario Messer. Ele que era um dos principais doleiros de um sistema descoberto pelos procuradores do Ministério Público Federal chamado Bank Drop. Um sistema onde os doleiros se comunicavam e aí facilitavam essas operações em todo o mundo. Vamos supor, para mandar um dinheiro para os Estados Unidos ou trazer um dinheiro de lá para cá, se um doleiro tinha essa demanda, o outro tinha outra, eles se comunicavam e assim facilitavam todo esse esquema. Tudo isso está sendo investigado. O Dario Messer tinha o codinome nesse sistema Bank Drop de Cagarras, porque em frente a um dos apartamentos dele, aqui uma cobertura no Leblon, fica a vista para o mar, a vista para a Ilha das Cagarras. A gente tem essa imagem, portanto, esse era o codinome
nome usado pelo Dario Messer nesse sistema. Ilha das Cagarras, o nome dele lá era Cagarras. Agora, quem está em outro endereço aqui no Rio de Janeiro, observando toda a movimentação da Polícia Federal, é o Guilherme Peixoto. Bom dia, Guilherme. Oi, Ricardo, bom dia para você também. A Receita Federal também participa dessa operação agora de manhã. Esse sistema, identificado pela investigação pela Polícia Federal como Bank Drop, segundo os próprios investigadores, facilitava, portanto, a remessa de dinheiro ao exterior e também a entrada de dinheiro aqui no Brasil. São dezenas de equipes da Polícia Federal nas ruas desde cedo para cumprir muitos mandados de prisão. Aliás, essa é uma das maiores operações contra doleiros em números de mandados. São pelo menos 40 procurados, isso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul. E as informações que nós temos é de que também há mandados para serem cumpridos agora de manhã em outros países, como Paraguai e Uruguai. Você viu aí um dos mandados sendo cumpridos nesse momento, de busca e apreensão, inclusive no Leblon. O mandado de prisão está sendo cumprido nesse momento, nesse prédio que fica aqui na Vieira Solto, no bairro de Ipanema. O apartamento é aquele ali em cima, de luzes acesas, que fica de frente para o mar, onde os agentes dizem que mora Sérgio Misrai, é apontado como doleiro. Essa ação é resultado das delações premiadas de 2 doleiros ligados ao ex-governador Sérgio Cabral, Juca Balo, Vinícius Barreto Clareio, Tony, Cláudio Fernando Barbosa, que denunciaram esse esquema que funcionava a partir de um programa de computador e movimentava, ainda segundo essas delações, $1 bilhão e envolvia 3.000 offshores em mais de 50 países. Era o sistema identificado como Bank Drop. Você já viu aí mandados, portanto, sendo cumpridos no Leblon, aqui em Ipanema, e a gente também tem informações de equipes da Polícia Federal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, é onde está ao vivo o repórter Diego Sarza com mais informações dessa operação no começo da manhã. Bom dia, Diego. Oi, Guilherme. Bom dia para você também, bom dia a todos. A gente está aqui, então, na Barra da Tijuca, bem em frente a esse prédio de alto padrão, onde os agentes chegaram bem cedinho, por volta das 6 horas da manhã. São policiais federais e também agentes do Ministério Público Federal. O alvo aqui é Alberto César Lisnovetes, ele que nesse sistema, o Bank Drop, era conhecido como Leôncio. Os agentes chegaram, subiram para tentar cumprir esse mandado. Parte ficou lá mesmo e outra parte seguiu para esse outro prédio, aqui vizinho. Eles também chegaram nesse outro prédio há cerca de 20 minutos e de lá ainda não saíram. Alberto César Lisnovetes, ou então Leôncio, ele já foi condenado anteriormente pela Justiça Federal, foi em 2014, uma outra operação, pela 13ª Vara Federal Criminal no Paraná e agora, portanto, mandado expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pelo juiz Marcelo Bretas. Fachel. Muito obrigado pelas informações.